Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14 em diante, diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Então estavam os discípulos, os mestres da lei, e Jesus está chegando. E os dois grupos aqui estavam debatendo antes de Jesus chegar. E Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que estava com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Então aquele homem, ele traz um menino que tem um espírito ou espíritos dentro dele, para que Jesus expulse. Jesus não estava presente. Quem são os representantes de Jesus? A igreja. A igreja representa Jesus. Então, se Jesus não está, mas sua igreja está, ele logo está também presente. Então, os seus discípulos poderiam expulsá-lo, mas a igreja não teve poder de expulsar um espírito imundo. E aí Jesus vira para a sua igreja, para os seus discípulos, e responde: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? E até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Então Jesus condena a incredulidade deles. Jesus fala: olha, se vocês não acreditam em demônios e no poder dos demônios, vocês não entenderam nada da realidade do mundo espiritual. Vocês não entenderam nada do mundo dos espíritos. Vocês são incrédulos. E até quando eu vou ter que suportar a incredulidade de vocês? E aí Jesus diz, versículo 20, então, eles o trouxeram, o menino. Quando o Espírito viu Jesus, olha que interessante, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E aí Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus vai responder para ele: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, porque Jesus não está aqui para dar palco para espírito imundo. Jesus não está aqui para aplaudir espírito imundo, para entrevistar ou dar atenção ao holofote. A multidão se reuniu em volta do menino, Jesus falou: sai, capeta, vai embora que você não tem vez aqui. Espírito mudo e surdo, disse Jesus, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agiu violentamente e saiu. O menino ficou como um morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou a ele e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nós cremos que essa é a Tua palavra. Cremos na Tua palavra. Perdoa a nossa incredulidade. Perdoa a nossa limitação. Perdoa o nosso racionalismo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra e aumenta-nos a fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Existe um movimento chamado os mestres da suspeita. Karl Marx, ele nos ensinou a duvidar do capital, a duvidar da sociedade enquanto hierarquias que ninguém observava. Friedrich Nietzsche, filósofo, nos ensinou a duvidar do que é belo, do que é bonito, do que é racional, do que é lógico, da verdade. Nietzsche nos falou que nós deveríamos duvidar da verdade. Sigmund Freud nos ensinou a duvidar da fé, dos espíritos, daquilo que é imaterial ou metafísico. E tudo era neurose, tudo era emocional, tudo era do ser, tudo era neurótico. Então, os mestres da suspeita, Nietzsche, Freud e Marx, moldaram a civilização atual. A nossa civilização, ela está baseada nos pensamentos sociais, políticos, ideológicos, psicológicos dos mestres da suspeita. E depois dele, vieram muitos outros. Os mestres da suspeita nos ensinaram a duvidar de Deus, nos ensinaram a duvidar das Escrituras, nos ensinaram a duvidar dos espíritos, nos ensinaram a duvidar de muitas coisas, a ponto de um teólogo falar certa vez, um teólogo de linha liberal: depois que inventamos a luz elétrica, não precisamos mais acreditar em demônios. A igreja foi se tornando racionalista por causa do seu diálogo com esse mundo. Mas o que os mestres da suspeita, que nos ensinaram a duvidar do dinheiro, da sociedade, de Deus, da mente humana e de tudo ao nosso redor, o que esses mestres da suspeita não nos ensinaram a duvidar foi de nós mesmos. Eles nos ensinaram a duvidar de tudo ao lado de fora, mas nunca nos ensinaram a suspeitar das nossas verdades, da nossa natureza caída. Porque eles não tinham a inteligência espiritual, e olha que ofensivo eu estou sendo agora, para acessar aquilo que é uma verdade dos espíritos, que só se acessa pela palavra de Deus. Então os mestres da suspeita nos ensinam a duvidar da mente de Deus, a duvidar dos espíritos, a duvidar da religião, mas não nos ensinam a duvidar da nossa verdade. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos ensina a duvidar da nossa verdade e nos converter à verdade de Deus. É por isso que é impossível um cristão sustentar sua fé em Freud, em Marx, em Nietzsche, em Engels, em Feuerbach ou qualquer outro filósofo intelectual e não sustentar a sua palavra, a sua vida na verdade da palavra de Deus. E nessa noite eu quero dividir com você aquilo que os mestres da suspeita não entenderam, que é essa verdade, que descortina realidades que transcendem os nossos olhos e aquilo que a gente entende ser certo ou errado. Agora mesmo, nesse momento, há espíritos, demônios opressores que lutam contra mim e a sua vida. E eles já estão aí provocando você, falando: duvide do que esse pastor está falando, ele não entende de nada que ele está falando. Sim, esse espírito maligno está perturbando a sua mente. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque os espíritos malignos, eles atacam nas mentes. A Bíblia diz que havia um menino que os racionalistas do nosso tempo, os psicólogos do nosso tempo, os mestres da suspeita do nosso tempo diriam que ele teria uma doença. Ele espuma, ele arranja os dentes, ele se debate, ele fica rígido, logo ele tem algum tipo de... Pode falar o nome? Ele tem alguma limitação neurológica, ele precisa de um cuidado mental. Bem, a Bíblia diz que esses homens, esse pai, ele vai até a igreja com esse menino. E ao chegar na igreja, nos discípulos, a igreja não tinha entendimento espiritual o suficiente para expulsar aquele demônio. E a Bíblia diz que eles não conseguiram expulsar a ponto daquele demônio levar eles à confusão. O que estava acontecendo quando Jesus chegou? Eles estavam discutindo. A gente tem que prestar atenção na leitura bíblica. A gente tem que estar atento ao que Deus está falando pela sua palavra. O diabo não só não foi expulso, como ele leva a igreja à discussão. Ele leva a igreja ao desentendimento e desentendimento com outros. Isso é uma fé racionalista. Uma fé racionalista é uma fé que pensa muito e exerce pouco.
Fala muito e vive pouco. E aí a gente acaba caindo em discussão. E o texto diz que quando Jesus chega, Jesus vê aquela confusão acontecendo e ele sabe que algo espiritual está acontecendo ali. E a Bíblia diz que então aquele homem vai até Jesus e fala: Jesus, eu trouxe o meu filho que está endemoniado e os teus discípulos, a igreja, não conseguiu expulsar esse demônio. E agora eu começo a pregar para você. O primeiro tópico dessa mensagem é que a batalha espiritual é uma realidade. O texto em grego para endemoniado é daimonizai, ou daimonizoi, seja a pronúncia correta, que significa como um verbo daquele que está com um ninho de demônios. Há um ninho de demônios dentro dessa pessoa e ela está possessa. Quando a Bíblia vai falar sobre Satanás, a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 28, Ezequiel está profetizando o rei de Tiro, e ele diz que você era um querubim ungido, você estava diante do trono de Deus, a glória era sua, até que você quis ser semelhante ao Altíssimo, e Deus lhe expulsou do seu lugar. Jesus vai falar no Evangelho de Lucas, vi Satanás cair como um raio do céu. Satanás é uma entidade real, ele está na boca de Jesus. Satanás é um espírito pessoal, ele existe não enquanto matéria, mas ele existe enquanto um ser, enquanto um ente. Ele não é uma força, ele não é um vento, ele é uma pessoa espiritual que combate a igreja porque ele quer o lugar de Deus. Antes da criação, e nós vamos passar por muitos textos aqui, Satanás tentou ocupar o lugar de Deus, por isso Deus o expulsou, e a Bíblia diz que ele cai como um raio do céu, tamanha a sua vergonha. Em Efésios capítulo 6, Paulo vai falar sobre a hierarquia espiritual do mal. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, e eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, está lá a partir do versículo 10, Paulo vai falar assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e vistam-se de toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra poderes, autoridades e contra dominadores das trevas, contra as forças espirituais na região celestial. E você pode observar que o apóstolo Paulo fala de categorias diferentes de demônios. Assim como o reino dos céus, existe uma hierarquia, assim como o reino precisa de uma hierarquia e não pode se dividir, a Bíblia está falando para mim e para você que o reino das trevas trabalha organizado, que o reino das trevas trabalha em unidade, que o reino das trevas tem uma hierarquia de dominadores, de autoridades, de poderes que trabalham contra quem? Contra a minha e a sua vida. E o texto está falando para mim e para você, voltando para Marcos, que essas potestades haviam feito morada naquele garoto. E durante um dia jogava ele no fogo, no outro dia jogava ele na água, e havia muitos anos que ele estava assim. Porque o espírito das trevas, eu quero falar com você nessa noite, o espírito das trevas trabalha para limitar os seres humanos de viver em plenitude. Jesus veio para dar vida e vida em outra versão nós poderíamos dizer vida plena. Vida abundante significa vida plena. Logo, Satanás trabalha limitando a minha e a sua realidade para que a gente não creia na palavra de Deus e tenha uma vida limitada. Tenha uma vida com dificuldades. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: o Espírito claramente diz, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de... Igreja de Jesus, vocês podem ler a Bíblia comigo? Doutrina de... Demônio tem doutrina? O que o texto está falando? Sim ou não, irmãos? Demônio tenta ensinar alguma coisa, sim ou não?
Então a igreja de Jesus precisa estar atenta que existem doutrinas que são de demônios, que são doutrinas fora da palavra, que são doutrinas que nos ensinam a nos afastar da verdade do Evangelho. Tudo aquilo que é ensinado de um púlpito, seja nessa igreja ou qualquer outra igreja, precisa ser questionado pelas Escrituras. A Escritura é a palavra de Deus, e se não estiver de acordo com as Escrituras, são doutrinas de demônios. O diabo luta incessantemente contra a igreja, para que eu e você perdamos a nossa fé e acreditemos em coisas que não são verdadeiras. O crente precisa estar com os olhos abertos. Volta com o versículo, por gentileza. O crente precisa estar atento ao que está sendo dito aqui, que nos últimos tempos, alguns até mesmo abandonarão o quê? Porque desanimaram por causa do pastor? Porque ficaram tristes com o louvor? Porque o ar-condicionado está fraco ou está forte? Porque brigaram com o irmão da igreja? Não é por causa disso que alguns abandonam a fé, não, irmãos. Muitos abandonam a fé porque deram ouvidos a Satanás. E aqui eu vou ser claro nessa noite. O diabo fala contra você todos os dias para você abandonar essa igreja. Porque o pastor não é legal, porque o vice-pastor não é bom, porque o seu líder não é bom o suficiente, o outro líder não é bom o suficiente, porque na outra igreja que é bom. Aí não vai para outra igreja, nem fica nessa igreja. Se afasta da fé por causa de doutrina de demônios. Esteja atento, irmãos, porque a batalha espiritual é uma realidade. Realidade. E aqui eu vou ser mais profundo para impactar você. Ter uma carteira de membro não significa ser cheio do Espírito Santo. Esse menino aqui era filho de judeu. Nesse contexto histórico, ser judeu era ser filho de Abraão, era ser herdeiro da promessa. Há muitos que estão sentados nos nossos bancos. Há muitos que estão participando de nossas igrejas, que já abandonaram a fé por causa de doutrinas de demônios. Esteja atento, porque nosso Deus não é Deus de confusão. Satanás quer plantar confusão no meio do povo de Deus. Sempre que você vê confusão no meio do povo de Deus, sempre que você observar irmãos se desentendendo, sempre que você observar alguém não respeitando a autoridade espiritual, pode acreditar que é doutrina de demônios. Porque Deus não é Deus de confusão. Olha o que Satanás está fazendo aqui, está fazendo uma confusão por causa da presença dele no meio da multidão. E o segundo tópico que eu quero falar para você nessa noite é que a batalha espiritual, ela assume diversas formas e diversas maneiras. Eu quero destacar 3 principais formas de batalha espiritual nesse segundo tópico. A primeira, que uma batalha espiritual assume uma forma de possessão demoníaca. É a ocupação da mente por uma entidade espiritual. E isso pode acontecer com seguidores de Jesus. Pastor, o que o senhor está falando? Lucas capítulo 22, versículo 3. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, que era um dos 12. Ser membro de igreja não significa ser cheio do Espírito Santo. Ser pastor não significa ser cheio do Espírito Santo. Ser diácono não significa ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter 60, 50, 10, 20, seja 5 ou 1 ano de crente, independente. Se você não buscar a presença do Espírito Santo, se você se afastar do Evangelho de Deus, se você não confessar Jesus Cristo como seu único Salvador, se você for um simpatizante da fé, se você for alguém que se emociona com louvores, se você for alguém que se arrepia com pregações, mas nunca confessou a Cristo como o único e suficiente Salvador, e nunca foi cheio do Espírito Santo, talvez o que habite na sua vida seja um demônio, como habitou na vida de Judas. E eu corro o risco de alguém ficar chateado comigo, antes de você ficar chateado comigo do que eu negar a doutrina da fé. E sabe por que há muitos desanimados e caídos no nosso meio? Por causa que deram legalidade a Satanás, como Judas deu.
Pastor, cita outro exemplo. Pedro, para trás de mim, Satanás. O diabo encheu a sua boca. Então, a primeira manifestação da batalha espiritual é a possessão demoníaca. E a possessão demoníaca nem sempre, irmãos, é aquela coisa de se estribuchar, entortar a mão, mudar a voz. Não, às vezes é só um conselho. Como foi no Jardim do Éden. Será que foi assim mesmo que Deus te falou? Não foi esse o conselho da serpente? Você quer identificar a voz de Satanás? Sim ou não? Você quer identificar a voz de Satanás? Sim ou não? A voz de Satanás sempre luta contra a palavra de Deus. Sempre. Sempre. Jesus falou, eu vou morrer. Pedro disse, de maneira nenhuma, para trás de mim, Satanás. Deus disse, não coma do fruto. O diabo disse, não tem nada a ver, para trás de mim, Satanás. Todas as vezes que a palavra de Deus te apontar uma direção e uma voz te apontar aquela direção contrária, esteja atento. Talvez seja a voz do inferno te atacando. E a segunda forma de manifestação que Satanás aparece é a forma de opressão. Opressão são ataques satânicos contra as vidas das pessoas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, vosso adversário, ronda como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que eu e você sofremos dardos inflamados do maligno. O diabo não pode tocar na vida do crente. Ouça isso, preste atenção aqui em mim. 1 João capítulo 5, versículo 8. Aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Se você é cheio do Espírito Santo, o diabo não entra em você. Se você é cheio do Espírito Santo, o diabo não toca em você. Se você é cheio do Espírito Santo, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida, mas ele pode oprimir contra você. Ele pode atacar você. Ele pode rugir ao seu redor para querer te desestimular, te diminuir, fazer você apostatar da fé. Então a primeira forma de manifestação é possessão. A segunda é opressão. É por isso que existe sim ambientes e lugares onde há opressão demoníaca. Existem lugares e ambientes onde a opressão é forte, onde a opressão é intensa. E nós precisamos estar atentos, irmãos, que às vezes um dia ruim é um dia de batalha espiritual. Um dia em que as coisas parecem estar dando errada, talvez você esteja vivendo uma batalha espiritual. Talvez exista demônios lutando contra a sua vida, sabendo que não pode tocar em você, mas vão querer tocar nos seus, vai querer tocar em alguém para atingir a sua casa, para atingir a sua vida. Esteja atento, orem e vigiem, como Pedro diz na sua palavra, estejam alertas. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, estejam alertas, não racionalizem tudo. Não expliquem tudo pela ciência, estejam alerta, porque o diabo quer oprimir a vida de vocês. E a terceira forma, e essa é a principal batalha que um cristão enfrenta, existe a possessão, a opressão e existe a tentação. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo arma tentações todos os dias para te afastar da presença de Deus. Ele sabe que ele não pode encostar em você. Ele sabe que ele não tem autoridade sobre a tua vida porque você é morada do Espírito Santo. Então ele faz você cair em pecado. Ele tenta você para te afastar da presença de Deus. Ele te dá oportunidades e faz artimanhas para que você se afaste da presença. Meu irmão, fique esperto, porque Satanás tenta os crentes todos os dias. E a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Senhor, por que eu estou passando por essa tentação? É porque o diabo está lutando contra a sua vida. E eu falei aqui de algo de manhã, que eu preciso repetir para você, é algo muito importante. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo, mas sobre a nossa natureza nós falamos o quê? Fugir da aparência do... Irmãos, nós precisamos dividir o que é tentação carnal e o que é tentação satânica. Pastor,
começou umas panelas bater lá em casa. A luz começou a acender ou apagar. Começou a acontecer umas coisas misteriosas. Então você vai fazer o seguinte, você vai levantar suas mãos dentro da sua casa, você vai falar assim: está repreendido em nome de Jesus todo espírito do mal, e todo espírito do mal terá que bater em retirada. Agora, sobre a sua carne, a sua natureza, você foge. Pastor, tem uma mulher dando em cima de mim lá do trabalho, já repreendi ela 3 vezes, na quarta você vai cair em pecado. Pastor, tem uma oportunidade lá de fazer uma coisa errada, lá no departamento público onde eu trabalho, é mesmo? Não foge não para você ver se você não vai cair em pecado. Sobre o diabo, Deus manda resistir. Sobre a carne, Deus manda a gente fugir. É preciso a gente estar atento à batalha espiritual. Então há 3 formas, e Satanás ele faz possessão, opressão e tentação. E aqui na vida desse menino, havia uma possessão de demônios. E o texto vai falar para mim e para você, que Satanás ele vai trabalhar com o engano. Satanás ele vai trabalhar com a mentira. João capítulo 8, versículo 44, o texto da palavra do Senhor vai dizer assim: ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois a verdade não estava nele. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a Bíblia vai dizer assim: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em um anjo de... Satanás é o pai da... Esse menino estava endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar. A gente pode conjecturar que possivelmente eles se sentiram fracos. Jesus vai falar da incredulidade deles. Jesus vai falar da falta de fé deles. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo quer é nos enganar. É nos fazer confundir a luz do Evangelho. E, se possível, vai se vestir de anjo de luz. E aí, sobre batalha espiritual da igreja, eu preciso alertar você. Cuidado com o que você chama de luz. Porque nem tudo que reluz é... É para ficar ligado. A Bíblia diz que Satanás, se possível, ele vai se transfigurar, ele vai fantasiar. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 1, se um anjo, ouça isso, se um anjo descer do céu e lhe ensinar um outro evangelho que não seja esse, seja maldição. Seja maldição. E hoje, irmãos, o que nós mais ouvimos na internet são pseudos evangelhos. Evangelhos que ensinam que não existe pecado. Evangelho que ensina que não existe demônios. Evangelho que ensina que você pode ter uma vida longe da luz do Evangelho de Deus. O Evangelho que confronta é desagradável. O Evangelho que transforma, ele nos incomoda. O Evangelho que nos responsabiliza, nós queremos fugir. Nós queremos um Deus que faz tudo por nós. Nós estamos correndo atrás de um Deus que ou nos enriquece ou nos passa a mão na cabeça e nos ensina da forma como nós queremos. Hoje em dia nós temos um evangelho que fala que homossexualidade não é pecado. Nós temos um evangelho que fala que transar antes do casamento ou fora do casamento não é pecado. Nós temos um evangelho que diz que ter uma vida promíscua sexualmente não é pecado. Nós temos um evangelho que nos ensina hoje em dia que viver uma vida mergulhada em vícios não é pecado. Nós temos um evangelho sendo pregado hoje em dia que você ler a palavra não é suficiente, que você não precisa, na verdade, que a palavra não é suficiente para transformar a tua vida. Irmãos, Satanás se reveste em anjo de luz. Satanás se veste com voz de pastor, com voz de arcanjo, com voz de apóstolo, com voz do profeta de oração.
toda revelação que não está de acordo com as Escrituras, todo avivamento que não está sustentado nas Escrituras, não vem da parte do Senhor Jesus Cristo. A vida do crente é uma vida de ser confrontado pelas Escrituras. A vida do crente é olhar para as Escrituras e ser transformado. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que não esteja gostando, e eu tenho uma notícia para você: ou você se adapta ao Evangelho, ou você troca de igreja, porque aqui o Evangelho do Senhor sempre será pregado. Quem quiser viver uma vida do pecado, que troque de igreja, procure outro pastor, porque enquanto for da primeira igreja batista de Vista Alegre, enquanto aqui fomos pastores, pastor Abimael, o Evangelho vai confrontar, o Evangelho vai santificar, o Evangelho vai transformar pelo poder da palavra de Deus. Talvez um dia sejamos presos, talvez um dia pregar o que pregamos seja crime, mas eu repito o que o apóstolo Pedro falou em Atos dos Apóstolos: antes, melhor é obedecer a Deus do que agradar a homens. Satanás está atuando nesse mundo. O mundo já é do maligno, como diz a palavra de Deus. A palavra jaz significa já é do maligno. O mundo já é do maligno e ele atua com filmes, com séries, com filosofias, com ideologias, com pensamentos. Ele atua com a cultura do tempo presente para desfazer o cristianismo, para desfazer a verdade do Evangelho. Existe uma religião que é a religião que mais cresce no mundo hoje, uma religião que persegue os cristãos. E eu não posso nem falar o nome dela aqui, senão eu vou ser intolerante, porque está sendo filmado o culto. Mas essa religião vem de um anjo que desceu do céu e deu o seu texto sagrado para o seu profeta. E o seu profeta destrói tudo que as Escrituras falam. Seja anátema. Não existe salvação fora da presença do Senhor e da sua palavra. Não existe verdade além do Evangelho de Jesus. E a igreja é sustentada pela presença do Espírito e pela sua palavra. Satanás tem enganado a muitos. O texto está falando em Timóteo: nos últimos dias, muitos vão apostatar da fé, seguindo doutrinas de demônios. Irmãos, estejam com os ouvidos atentos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os demônios estão por aí, morando em muitos corações, e muitas vezes não fazem como fez com esse jovem, lança ele de um lugar para o outro, mas lança dúvida no meio do povo, lança heresia no meio do povo, lança insatisfação no meio do povo. Precisamos estar alertas, irmãos, precisamos estar atentos, que tudo o que nós fazemos enquanto igreja é espiritual. Às vezes eu tenho a sensação, Fábio, de que nós vivemos numa geração que está desacordada. O apóstolo Pedro vai dizer, e o apóstolo Paulo também vai dizer isso: sejam sóbrios, sejam sóbrios. Hoje falar de vida espiritual, mexer com as coisas espirituais, parece que não há sobriedade. Parece que a gente vem à igreja no oba-oba, as igrejas estão esvaziando. Os shoppings estão lotados, os cinemas estão lotados, os cartões estão sendo passados todos os dias, mas quando fala de dízimo, ofende os crentes. Falou de dar dízimo, de dar oferta, falou de ter compromisso com a casa de Deus, esse pastor está demais, esse pastor pede muito dinheiro, esse pastor quer demais, e vai, estoura o cartão no McDonald's e na loja, buscando os prazeres dessa vida e esquecendo que tudo que nós temos pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos despertar, igreja. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O que aconteceu conosco? O que aconteceu com a nossa geração? Principalmente os menores de 40 anos aqui. Que os nossos pais nos ensinaram o Evangelho, os nossos pais nos traziam a EBD, ao culto de manhã e de noite. Hoje nós estamos cansados,
Ninguém trabalha mais na igreja, ninguém mais tem força, virilidade, tudo é cansado, tudo é pesado. Esteja atento que talvez o diabo esteja lutando contra a sua vida. O problema não é que falta programação na igreja. O problema não é que falta ideias. O problema não é falta de dinheiro. O problema não é falta de coisas materiais, físicas. O problema é que você não está com os olhos abertos ao mundo espiritual. Trabalhar com as crianças é espiritual. Estar domingo à noite aqui adorando é espiritual. Estar trabalhando lá na sua casa, no seu trabalho é espiritual. Desperta a igreja do Senhor, porque há uma batalha espiritual, mas nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Hoje você ou vai me amar ou vai sair com raiva de mim daqui. E deixa eu te falar uma coisa, eu não estou nem aí. Vamos lá, próximo tópico. Cristo possui autoridade absoluta sobre o reino das trevas. O texto diz que quando aquele endemoniado chega até Jesus e a multidão aperta para assistir aquele show, Jesus fala assim: sai, espírito imundo. Mateus capítulo 8, versículo 31. Olha só o que os demônios vão dizer. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Até os demônios creem e estremecem. Até aqui eu falei para você dos demônios e como eles têm oprimido a nossa vida, como eles têm tentado os crentes e possuído aqueles que estão endemoniados. Só que agora eu quero trazer uma nova realidade para você. Apesar do diabo ter poder, apesar do diabo ter uma certa autoridade, apesar do diabo ter um certo domínio, Jesus nunca perdeu uma batalha para Satanás. Oh, glória a Jesus! Eu já falei aqui do púlpito dessa igreja que às vezes nós pensamos que o diabo e Jesus é quase um fla-flu, não é verdade? Nós pensamos que existe ali uma luta de boxe, que Jesus é Mike Tyson e tem o Holyfield ali do outro lado, não é verdade? E tá os dois lutando até o 15º, o 14º round. Irmãos, essa não é a realidade do mundo espiritual. A Bíblia está dizendo que os demônios sabem que Deus existe e eles estremecem. O texto está falando para nós que quando Jesus foi expulsar um demônio, o diabo pediu para Jesus para onde ir. Ouça o que eu vou te falar. Até agora eu estava falando de como o diabo atua. Só que eu não estou aqui para glorificar o demônio. Eu não estou aqui para dizer que Ele é todo poderoso, que Ele é Senhor. Eu estou aqui para dizer que você serve um Deus que já disse: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há por que o crente viver com medo. Não há por que o crente viver apavorado. Não há por que o crente falar assim: ai, existe um mal-olhado, existe um espírito, existe uma macumba, sei lá o que, não podia nem falar isso, está filmando, né? Mas já foi agora. Hoje me soltaram, eu não sei o que aconteceu comigo. Não tomei meu remédio quando saí de casa. Meu Deus, deixa eu beber água. Existe uma feitiçaria contra mim, está acontecendo alguma coisa, meu irmão, em nome de Jesus, ouça isso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não estamos na berlinda lutando contra Satanás, é as portas do inferno que não resistirão à igreja de Jesus. Oh, glória a Deus! Nós somos poderosos através do Espírito Santo de Deus. Tem crente que pensa que a gente está se fechando. Fecha a porta, pastor. Fecha a igreja, porque, sabe, o diabo vai entrar aqui, fecha a janela, bota ali Jesus na janela para o diabo não entrar. Meu irmão, em nome de Jesus, o diabo estremece na presença do teu Deus. Quando Jesus olha para aquele jovem, olha o que o texto está dizendo para mim e para você. Brincadeiras à parte. Olha o que o texto está falando para mim e para você. Não foi o menino, o diabo olhou na hora para Jesus. O diabo reconhece a autoridade do mestre. Se o diabo reconhece a autoridade do mestre, por que nós diminuímos a autoridade do nosso Deus? Por que nós aprendemos a racionalizar a nossa fé? Porque tudo é explicado
Porque nós temos opinião para tudo. Se há potestades no mundo espiritual, eu vou ser ousado em dizer aqui nessa noite, existe uma potestade que atua no bairro de Vista Alegre. Existem potestades que atuam na cidade do Rio de Janeiro, fazendo com que essa cidade seja assim violenta. Pastor, tem que ter uma intervenção. Tudo bem, tem que ter uma intervenção de joelhos da igreja. Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Nós não podemos vir à igreja domingo à noite como se fosse mais um domingo. Nós temos que chegar aqui e saber que nós estamos lutando contra seres espirituais da maldade. Que há seres, Vera, lutando contra suas netas nessa noite. E que Deus te deu autoridade sobre aquela casa para você falar: aqui pertence ao Senhor Jesus Cristo. É assim, Viviane. Há espíritos que lutam contra a sua vida, mas o Senhor te revestiu e te ungiu com a presença dEle para você ser autoridade naquela casa. Aonde chega um crente, ali chegou a presença do Espírito Santo e o diabo tem que bater em retirada. Como diz João no capítulo 1, a luz do Senhor raiou e as trevas não a compreenderam. Ouça isso com o seu coração nessa noite. Aonde você chegar, o diabo tem que bater em retirada, porque ali chegou a presença do Espírito do Senhor. Seja autoridade espiritual. Os discípulos não tinham entendido isso, igreja. Os discípulos ficaram com medo. Nossa, é um demônio, o menino está endemoniado, não toca no endemoniado, deixa o endemoniado aí, bota um travesseiro para o diabo, sei lá, faz alguma coisa aqui para o diabo não ficar desagradável. Meu irmão, em nome de Jesus, Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, ouça a palavra do Senhor nessa noite. Os demônios de Vista Alegre têm que saber que aqui tem um povo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eles têm que ter medo de nós. Nós temos que entrar. As portas do inferno não resistirão à Primeira Igreja Batista de Vista Alegre. Nós temos que tomar todos esses condomínios, Aloísio. Nós temos que tomar todas essas ruas. Pastor, mas ali a rua está perigosa. Sabe por que está perigosa? Porque a gente está orando pouco. Nós estamos clamando pouco. Nós dobramos o nosso joelho pouco. Nós consagramos pouco o nosso bairro, a nossa rua. Meu irmão, Vista Alegre é um bairro de trincheiras. Todas as ruas que você entra, você tem que ver se está fechada ou se está aberta. Que estado é esse? De realidade é essa no Rio de Janeiro que nós estamos vivendo? Eu converso com pastores, irmãos, eu conversei com o pastor da Barra, que lá na Barra a igreja fica vazia domingo à noite. Na Tijuca a igreja fica vazia domingo à noite. Eu soube de uma grande igreja na Penha que o culto da noite fica vazio. A PIB de Cordovil não tem mais domingo à noite culto. Existem opressores, demônios que estão lutando contra essa cidade. E nós estamos pensando que é a arma que vai resolver, o que resolve é o joelho no chão da igreja. Mas aonde foi que a gente perdeu essa visão? Onde foi que nós esquecemos o que Jesus está falando nesse último tópico que eu vou ler para você? Jesus fala assim, ó: há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Marcos capítulo 16, versículo 17 vai dizer assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas. Sabe o que Jesus falou? Eu já deixei a minha autoridade sobre vocês. A minha autoridade já está na sua vida. Só que você precisa se apoderar dessa autoridade espiritual. Pastor, e como eu me apodero da realidade espiritual? Com jejum e com oração. Eu tenho a impressão, e eu já vou caminhar para a parte final. André, me ajuda ali, André. Eu tenho a impressão
Por favor, não se distraia, olha aqui para mim. Que se um de nós estivéssemos ali, talvez nós fôssemos como os 12. Não, Jesus, deixa eu te explicar. Isso aqui é um ataque mental, neuronal. Se ele tomar um remédio de 12 em 12 horas, fica tudo bem. Isso não é diabo, Jesus. Eu entendo mais do que Jesus. Deixa eu te explicar, Jesus, o que você não sabe. Você está rindo, mas nós fazemos isso todos os dias. Quando nós negligenciamos a fé, por qualquer coisa. Eu sei que eu brinquei com vocês aqui, eu não quis ofender ninguém não, tá? Quando eu falei que eu não estava nem aí, era só uma brincadeira, tá? Mas eu vim com o meu coração incomodado nessa noite, porque eu tenho orado pelo despertamento dessa igreja. Para que a gente chore pelos bancos vazios dos pecadores que estão indo ao inferno. Para que a gente chore pelos nossos pecados, que nós acostumamos a viver com eles como se nada tivesse acontecendo. Para que a gente chore e ore pelos endemoniados que sentam nos nossos bancos. Isso te ofende, meu irmão? O evangelho te ofende? Ou você pensa que tudo é racional, que tudo é intelectualidade, que tudo é só teologia? O diabo estava destruindo a vida daquele jovem. E a igreja era incrédula. Ana, olha que profundo isso. Jesus não falou que eles eram fracos poderosamente. João, olha isso. Jesus não falou assim, vocês têm pouco poder, vocês são incrédulos. E quantos de nós somos incrédulos na nossa fé? Não acreditamos mais que Deus tem poder para curar. Não acreditamos mais que no poder da oração, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, mas a gente não ora mais. A nossa fé se tornou mecânica, porque os nossos olhos se fecharam para a realidade espiritual. E eu não vim aqui nessa noite, como eu disse ainda há pouco, dizer que o diabo é super poderoso, não. Como eu falei, Jesus fala e ele tem que bater em retirada. Eu vim descortinar essa verdade para você, para que a gente esteja atento que tudo que nós fazemos, principalmente na igreja, na fé, é profundamente espiritual. O diabo, Leninha, está lutando para que o coro não dê certo. É o que ele mais quer. Que as vozes não cantem, que o coro se desanime, porque quando vocês cantam, o nome do Senhor é glorificado. É do interesse do diabo, Sinésio, que os PGMs acabem em confusão, as casas virem fofocas. Porque lá na tua casa e em cada PGM o evangelho de Jesus é pregado. É do interesse do inferno, Sara, que as nossas crianças não aprendam o evangelho. É do interesse do inferno que as nossas crianças fiquem assistindo no YouTube em casa, recebendo toda porcaria, aprendendo todo tipo de promiscuidade, mas aqui elas são ensinadas da verdade do evangelho de Deus. É do interesse do inferno, irmãos, que a juventude se desanime, que os nossos jovens, ao invés de estarem aqui de verde e amarelo, e que bom que eles estavam aqui de verde e amarelo,
que aqui é o lugar deles estarem assim mesmo. Daqui a pouco a gente vai arrastar esses bancos aqui, eles vão dançar, vão pular aqui. Eles têm que estar aqui na presença do Senhor. O diabo quer, irmãos, que eles estejam lá, ó, usando drogas, dançando no mundo, se envolvendo com promiscuidade. Mas nossos jovens, Melina, estão nas mensageiras, nos embaixadores, ouvindo a palavra, sendo premiadas por conhecer a palavra. A igreja tem que avançar, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui é espiritual. É espiritual, irmãos. Às vezes uma coisa ou outra nos desagrada, eu sei. Às vezes uma coisa ou outra não fica como a gente gostaria, eu sei. Mas nós temos que estar atentos, irmãos. Atentos, que o diabo quer que a gente se afaste da presença de Deus. O diabo quer que a gente tenha uma vida limitada, e eu estou caminhando para a parte final, eu peço a sua atenção. O diabo quer que a gente tenha uma vida sem plenitude, sem alegria. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que Jesus, olha aqui para mim, não se distrai. Ao ver que a multidão olhava para Satanás, preste atenção nisso que eu vou terminar falando isso para você. Quando a multidão olhou para Satanás, Jesus falou assim: sai. Sabe por quê? Porque a glória não é do inferno. A glória não é do homem. A glória não é do pastor Davis. A glória muito menos é de Satanás. O poder e a autoridade vêm do Senhor. Uma igreja que ora e que jejua é uma igreja cheia da presença do Senhor. Qual foi a última vez que você jejuou, meu irmão? Quando foi a última vez que você se trancou no teu quarto e chorou em quebrantamento na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você teve um problema financeiro, emocional, físico, e você se trancou e falou assim: Senhor, me guarda. Senhor, pode ser natural, mas se for espiritual, me dá vitória. Qual foi a última vez que você se arrumou, escovou seus dentes, com expectativa de estar nessa igreja, falando assim: hoje o Senhor vai falar comigo, oh glória a Jesus? Quando foi a última vez que você arrumou a sua roupa no sábado à noite, vestiu no domingo de manhã e falou: eu vou para a EBD para aprender a palavra do Senhor? Quando foi que nós racionalizamos a fé, irmãos? E esquecemos que tudo aqui é espiritual. Que tudo aqui é espiritual. Sabe por quê? Porque o Senhor quer encher a sua igreja. O Senhor quer encher a sua vida de autoridade espiritual. O Senhor quer te dar autoridade, unção, poder, dons, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor aqui em Vista Alegre. O bairro de Vista Alegre, irmãos, precisa saber que nós estamos aqui. E eu não estou falando só de botar uma placa aqui, que eu estou louco para colocar uma placa aqui, bem grande, bem assim, iluminada: Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, vem conhecer Jesus, vem ouvir de Jesus. Eu quero uma placa bem grande aqui, irmãos. Mas não é sobre a placa da igreja. Eu quero que a minha e a sua vida seja uma placa aonde o Espírito Santo chega. Oh, glória ao Senhor! Nós venceremos. Nós expulsaremos os demônios. Nós avançaremos. Essa igreja vai avançar, irmãos. Essa igreja vai avançar e as portas do inferno não resistirão a essa igreja. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Não há possibilidade de recuar. Não há opção de voltar atrás. Nós já queimamos as nossas pontes. Já destruímos os nossos barcos. Nós vamos para frente. Nós vamos avançar para o autor e consumador da nossa fé. A hora foi embora. Mas eu quero orar com você. Quero encerrar com você.
Me dá mais uns minutinhos? Eu quero adorar uma canção e depois eu quero orar com você. Sabe por quê? Porque os seus olhos foram abertos hoje. Não é verdade? E amanhã a tentação virá. Eu quando estava orando, falando, Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha família, porque eu sei que falar disso é batalha, não é verdade, minha irmã? Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Fique de pé no seu lugar. Vamos tirar uns minutos de adoração. Me perdoe, porque eu não quis ofender você. Mas o Evangelho nos ofende para nos salvar depois. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o Senhor.